Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu nunca sei que hora você está assistindo esse vídeo. Nós vamos falar de uma parte mais teórica da disciplina. Estudar alguns conceitos que vão ser importantes na hora que nós estivermos definindo técnicas e avaliando possibilidades e limites no desenvolvimento de programas de computador que implementem inteligência artificial, que é o nosso objetivo, afinal de contas. Nós queremos aprender a desenvolver programas de computador que usem técnicas de inteligência artificial. Duas coisas serão fundamentais e a gente vai falar delas ao longo do conteúdo desta aula: agentes e ambientes. E a gente vai ver que o nosso programa é um agente, porque ele tem um papel ativo, ele atua em cima de um ambiente que ele quer transformar ou sobre o qual ele quer interferir, ou pelo menos sobre o qual ele colhe informações. E isso fecha um ambiente de inteligência artificial em 4 parâmetros que serão fundamentais para nós: performance, ambiente, atuadores e sensores. Isso no inglês fica Performance, Environment, Actuators and Sensors, e forma a sigla PIAS, que também significa ervilha, então se faz uma brincadeira com isso, mas basicamente o PIAS é a medida que nós usamos tipicamente para avaliar sistemas inteligentes. Bom, o que é um agente inteligente? Vamos primeiro pegar o significado especificamente da palavra agente. Agente é alguém que atua, agente de polícia, agente de trânsito, agente secreto. Agente é aquele que tem uma ação para conseguir um certo resultado. No nosso caso, os nossos agentes serão os entes que atuam, robôs, por exemplo, ou drones que estão executando algum tipo de tarefa no céu, ou softboys, que a gente chama robôs de internet, mas antigamente a gente chamava isso de softboys, porque são robôs de software, né, e não hardware. Os softboys, algoritmos de aprendizagem que trabalham em cima dos dados do Facebook, por exemplo. Algoritmos de seleção de anúncio, qual anúncio que eu vou apresentar para Degas que vai maximizar a chance dele comprar um produto. Tem um algoritmo decidindo isso. Então esses caras são agentes inteligentes. Ou seja, eles têm uma ação e ele usa métodos de inteligência artificial para conseguir decidir que ação tomar. Então, matematicamente, a gente vai ter uma função f de p em a, é a nossa função ideal, que é a função que, dada uma certa percepção, ou seja, uma informação colhida do ambiente, qual a melhor decisão que o agente vai tomar. Por exemplo, você loga no seu Instagram e aí você dá uma olhada em algumas fotos, curte algumas coisas. Essas são as informações que o sistema colhe de você e de outros usuários. E aí ele toma uma decisão de colocar um anúncio lá de uma certa marca de tênis, ou anuncia um filme que vai passar, que está em cartaz na Netflix, em função do seu comportamento. Então, esta é uma ação tomada em função de uma percepção. O agente é um programa, e esse programa ele visa unicamente construir a melhor escolha possível para, dada uma percepção, escolher uma ação adequada. Qualquer que seja o agente, ele sempre vai estar buscando isso. Então existe uma função do mundo, né, a função ideal, qual a melhor ação que vai ser tomada em função de uma certa percepção. E aí você vai ter um agente que implementa um programa que tenta executar esta função, mas este agente fica limitado numa arquitetura, que é um hardware e um software que limitam as suas possibilidades. O agente inteligente, portanto, é e sempre será para nós um programa de computador. Então vamos agora imaginar um agente bem simples. É um robozinho que eu desenhei com minhas profundas habilidades de designer. E basicamente ele tem alguns atuadores que são a sua forma de interferir no ambiente, braços e pernas, ou oferecer informações para o ambiente com a boca, ele fala. E ele tem sensores, que são antenas que captam sinais sonoros, e os olhos dele, que são na verdade 2 câmeras e que captam imagens. Então esse é o nosso agente, que a gente vai usar hipoteticamente, claro, né? Não temos nenhuma pretensão de construir um robô, e até porque nós nem temos os componentes para isso nessa disciplina. Esse agente ele vai heroicamente
perceber uma situação de perigo e vai tomar uma decisão para resolver esta situação de perigo. Então ele tem uma percepção, ele tem um programa de agente que, a partir desta percepção, decide qual ação tomar. Vamos agora pensar um pouco na função do agente. Qual a função do agente? Saber a função do agente é fácil. Se ele ver uma pessoa em risco, ele vai retirar a pessoa de risco. Pessoa ou cachorro, tá? Ele vai retirar do risco. Então o cachorrinho estava na linha do caminhão, o caminhão vinha e o robô teve essa percepção, utilizando os seus sensores de audição e de visão, e ele tomou uma ação que foi usar os seus atuadores de perna e de braço para poder tirar o cachorrinho do perigo. Note que dizer isso, contar, falar isso em português é fácil. Especificar isso do ponto de vista de algoritmo não é tão simples assim. Pense um pouco. O que descreve uma situação de risco? É o cachorrinho estar na pista, mas o cachorrinho pode estar na pista no colo de uma pessoa. O cachorrinho pode estar atravessando a pista, mas não vem carro. O cachorrinho está atravessando a pista, mas o carro que vem muito longe. O cachorrinho está atravessando a pista, o carro está muito perto, mas está reduzindo a velocidade ou está parado. E a gente pode ficar aqui imaginando 1000 situações diferentes em que o cachorrinho está em risco e 1000 situações diferentes em que o cachorrinho não está em risco. Então note que, apesar da gente intuitivamente saber o que é que deve ser feito, definir isso em forma de algoritmo não é tão fácil assim. Depois vocês deem uma pesquisada na tese de Turing-Church, onde eles... É uma tese, né? Não está demonstrada. Mas eles arguem que tudo aquilo que você consegue descrever, um procedimento efetivo, um processo efetivo, você pode computar. A dificuldade está em descrever. Então este é o problema que nós temos. Muitas vezes, a gente não vai poder explicar algoritmicamente a função que a gente quer que o nosso agente execute. Às vezes, isso não vai ficar claro algoritmicamente e a gente tem que lidar com isso. Porém, a gente pode pensar em ambientes bem mais simples, que provavelmente não serão muito úteis na prática, mas servirão para propósitos didáticos. Imagine que o nosso agente inteligente, o robozinho, ele não precisa estar salvando nenhum filhote fofinho. Ele precisa cuidar de 2 panelas. Eu tenho 2 panelas e ele precisa garantir que essas panelas vão ficar quentes, porém não vão ficar quentes demais para explodir. E eu vou simplificar o ambiente definindo que as panelas explodem se elas passaram um certo tempo a uma temperatura acima de 100 graus. Então, se ela alcança uma temperatura de 100 graus e demora nessa temperatura ou além dela, bum, explode. Para simplificar, eu vou definir 2 estados da panela. A panela pode estar quente ou fria. Então eu tenho 2 estados: panela quente, panela fria. Tenho 2 panelas, a panela A na esquerda e a panela B a da direita. O meu agente, ele pode sair da frente de uma panela e ir para a frente da outra. Então, se ele está na panela da esquerda, ele pode caminhar para a direita. Se ele está na panela da direita, ele pode caminhar para a esquerda. Se ele estiver na panela da esquerda e tentar caminhar da esquerda, ele vai fracassar. O movimento dele não vai produzir nenhum resultado. Da mesma forma, se ele estiver na frente da panela da direita e tentar caminhar para a direita, ele também não vai ter sucesso. A ação dele não vai produzir nenhum resultado. Além de caminhar para a esquerda e para a direita, ele pode agir na panela. Então ele pode esfriar a panela. Ele abaixa o fogo, a panela esfria e depois ele deixa o fogo de novo na temperatura. Então, quando ele faz esse processo, abaixar o fogo até que a panela esfrie um pouco e depois retorna o fogo ao normal, nesse processo ele esfria a panela. Então eu vou chamar esse processo de esfriar a panela. Então note que o meu agente ele possui as seguintes ações: caminhar para a direita, caminhar para a esquerda,
ou esfriar a panela. Depois nós vamos definir uma quarta ação dele, que é não fazer nada, aguardar, mas a gente vai usar só mais para frente deste curso. Este ambiente é tão simples que a gente consegue construir uma tabela de percepção e ação. Para cada percepção, a ação perfeita ideal pode ser descrita numa tabela. Então, se ele está na frente da panela A e a panela A está fria, ele se move para a direita. Se ele está na frente da panela B e a panela B está fria, ele se move para a esquerda. Se ele está na frente da panela A e a panela A está quente, então ele esfria. Se ele está na frente da panela B e a panela B está quente, então ele esfria. Esse conjunto de percepção e ação garante que nenhuma das panelas vai explodir. Ele vai conseguir manter o sistema funcionando. Nós estamos desprezando a possibilidade de uma panela explodir enquanto a gente toma a sua ação. Ocorre, porém, que este exemplo é muito simples e mesmo ele a gente pode criar alguns complicadores. Por exemplo, características ambientais. Algumas características do ambiente podem definir que algumas soluções são melhores que outras. Ótimas, boas, regulares, ruins, péssimas. Características da busca. Certos tipos de busca podem me dar um resultado diferente de outros tipos de busca. Por exemplo, suponha que o risco de uma explosão seja proporcional ao tempo que uma panela está quente. Quanto mais tempo a panela ficar quente, maior a chance de haver uma explosão. Eu posso pegar na minha função do agente e fazer uma modificação. Definir que o agente ganha um ponto de recompensa se ele consegue esfriar a panela num tempo inferior a T. Outro exemplo, suponha que se gaste mais energia ou mais tempo para trocar de uma panela para outra. Então, eu posso colocar na minha função de agente uma penalização toda vez que ele fizer um movimento. Eu também posso imaginar a seguinte situação. Suponha que a quantidade de panelas que estão quentes impacte na qualidade do que está sendo produzido pelas panelas, provavelmente comida, ou impacte no consumo de energia e, portanto, vai impactar no meu custo de manter as panelas. Nesse caso, eu posso chegar na minha função do agente e definir uma penalidade para a quantidade de panelas que estão quentes ao mesmo tempo. Esse sistema de pontuação, ele permite, mas não garante, que o sistema vai produzir boas soluções. Não adianta eu criar uma penalização para um certo tempo que a panela está quente, se o programador ignorar absolutamente isso no desenvolvimento do sistema. É necessário que o programador construa algoritmos para implementar a função do agente e estes algoritmos busquem melhorar o resultado alcançado. Isso define exatamente o que nós precisamos. Uma maneira de medir a performance de um algoritmo para um agente inteligente. O agente precisa fazer o melhor possível, o mais razoável, o que melhor prometa um resultado positivo. E a gente vai poder comparar uma ação escolhida por um algoritmo com outra ação escolhida por outro algoritmo a partir destas medidas de performance, que a gente vai escolher considerando características do ambiente, considerando características da busca pela solução, usando punições, usando recompensas, comparando qualidade de soluções, e isto vai permitir decidir por um ou outro algoritmo quando estivermos implementando agentes inteligentes. E isso nos traz o conceito de racionalidade. Racionalidade é a busca por maximizar um resultado esperado, não necessariamente acertar. Suponha que a única medida que se passa para um agente seja minimizar a quantidade de vezes que ele troca de panelas. E um algoritmo que consegue minimizar a troca de panelas gera um resultado ruim, porque, por exemplo, muitas panelas ficam quentes durante muito tempo. Este algoritmo ele é racional. Ele tomou a melhor decisão, dadas as condições que lhe foram apresentadas. Apenas
não foi a melhor decisão no contexto real. Um outro exemplo, num dia mais quente, a temperatura das panelas sobe mais rápido. E o algoritmo que tem um certo comportamento num dia normal deveria ter um comportamento mais conservador, né? Esfriar com mais frequência as panelas nesse dia mais quente. Se isso não foi previsto, ele não vai se comportar dessa forma e, apesar disso, ele ainda será um agente racional. De onde a gente tira o óbvio. Ser racional não significa saber de tudo. Racional é diferente de onisciente. Ser racional não significa saber do futuro. O racional é diferente do clarividente. E o corolário óbvio disso é que racional é diferente de correto. E como é que nós fazemos então para melhorar os níveis de racionalidade, acreditando que isto vai aumentar a chance de agir corretamente? A primeira alternativa é óbvia. Prever todas as possibilidades, construir a tabela de percepção e ação, e com a tabela de percepção e ação, o seu agente sempre vai tomar a decisão racionalmente mais correta. Porém, essa tabela nem sempre é viável. Vamos imaginar uma imagem de 640 por 480 pixels, imagenzinha pequena. Vamos imaginar que a gente está transmitindo ela a 27 mbps e a gente está gravando isso a 30 frames por segundo e usando 24 bits de cor por cada pixel. Vamos desprezar os algoritmos de compactação de imagem por um momento, tá? Isso, se você fizer as contas, vai dar uma tabela de 10 elevado a 250 milhões de entradas. 10 elevado a 250 milhões. É o 10 com 250 milhões de zeros. Se você considerar uma hora de gravação. Essa tabela, nem vamos discutir sobre a impraticabilidade de se construir, de se gerenciar e de se usar uma tabela como essa. Vamos pensar no exemplo mais simples. Imagine um jogador perfeito do jogo da velha. O tabuleiro do jogo da velha, aquela cerquilha, ele tem 9 casas. Cada casa pode estar com vazio, com X ou com bola. Portanto, são 3 possibilidades para cada casa. 9 casas, 3 elevado a 9, 19.683 entradas nos permitiriam construir uma tabela de percepção-ação perfeita para o jogo da velha. Degas, será que eu preciso disso tudo? Eu sei que eu posso, por exemplo, usar a simetria do jogo. Eu sei que eu posso imaginar que nem todos os cenários são possíveis. É verdade. Tudo isso pode melhorar bastante e tornar essa tabela bem menor do que essas 19.683 entradas que a gente considerou até aqui. Mas vamos deixar o jogo da velha de lado e vamos para o jogo de xadrez. No caso do jogo de xadrez, nós teríamos algo na ordem de 10 elevado a 150 entradas. Estima-se que, no universo conhecido, existam algo na ordem de 10 elevado a 80 átomos. Então, se você tivesse todos os átomos do universo à sua disposição, ainda assim, você não poderia armazenar esta tabela. Degas, e se eu conseguisse essa tabela utilizando algum recurso da natureza, ou mesmo alguma conexão divina com os deuses do Olimpo, ou Asgard, ou Jeová Deus, ou seja lá quem for? Bom, ainda que a gente admita a possibilidade de você conseguir essa tabela com alguma conexão lá em cima, ela continuaria sendo impraticável para você. Primeiro, porque você não tem como armazenar. E segundo, porque mesmo que você conseguisse o direito de armazená-la, qualquer busca nessa tabela levaria séculos usando os computadores mais rápidos que existem. Então, esta alternativa não está posta. Nós não poderemos ter tabela de percepção, ação, para a imensa maioria dos casos. Então, deixada a tabela de percepção, ação de lado, ela nos serviu bem para propósitos didáticos, mas a partir de agora vamos ter que deixar ela para trás. O nosso desafio é: vamos construir uma função que se aproxime o máximo possível da tabela de percepção-ação sem usar a tabela de percepção-ação. Nós precisamos construir um comportamento racional que pode ser expresso numa tabela percepção-ação utilizando técnicas de programação. Isso não é exatamente uma novidade. Quando se incorporou nas calculadoras o método de Newton para cálculo de raiz quadrada, os engenheiros pararam de usar uma série de tabelas que eles precisavam para fazer estes cálculos. O mesmo se dá com o cálculo de logaritmo.
Além disso, existe uma outra circunstância que nos obriga a programar agentes racionais. Lembram da tese de Turing-Church? A tese diz que todo procedimento efetivo pode ser computado. E, aparentemente, procedimentos que nós não conseguimos descrever, nós não temos como computar. Muito bem. Só que existe uma série de problemas que nós não conseguimos descrever claramente e precisamos computá-lo. Para resolver isso, nós vamos construir agentes que fazem uma busca exploratória no ambiente, de preferência de forma iterativa, construindo, testando, adaptando, melhorando a busca de soluções mais adequadas. Exemplos de aplicações desta natureza: machine learning, aprendizagem de máquina, aquilo que o algoritmo do Facebook usa para vender coisas para a gente, por exemplo. Reconhecimento de padrões, por exemplo, usando redes neurais. Otimizações, de um modo geral. Busca por solução de problemas em espaços exponenciais. Então é isso, gente. Isso encerra a nossa aula sobre agentes inteligentes. Muito obrigado e até a próxima.